queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel, um programa em que nós fazemos leituras e pequenas reflexões acerca dos textos de Emmanuel. Nós estamos fazendo o estudo do livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. Estamos no capítulo 139, denominado Oferendas. Passemos a leitura do capítulo. Porque isso fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Paulo a Hebreus, capítulo 7, versículo 27. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. Entretanto, logo surjam dificuldades, elas à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Muitas vezes pagam preço elevado pela fuga e adiam indefinitivamente a experiência benéfica que foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Com o escorrer do tempo, o homem passou a matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Por muitos séculos perdurou o plano de óbulos em preciosidades e riquezas destinadas aos serviços do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai tivesse inclinado aos particularismos terrestres. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim ante as casas da fé, por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para sacrifício nos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Bem, queridos amigos, passamos agora as nossas reflexões acerca do texto. Esse texto, ele faz referência às oferendas que nós fazemos a Deus em troca de favores. Na verdade, Emmanuel começa dizendo que sempre que nos chega a dor, o aborrecimento, os problemas, como uma forma de buscar resolver isso, né, de um jeito rápido ou de uma forma mais amena para nós, para que nós não soframos tanto, a gente busca nessa fuga, a gente busca oferecer algo em favor daquilo que a gente necessita. Uma forma mais simples disso são as nossas famosas promessas, né? Deus, se eu conseguir passar em tal coisa, ou se eu sair de tal sofrimento, eu vou fazer isso, isso e aquilo, né? Então a gente cria promessas a fim de que possamos alcançar os nossos bens, enfim. Não que isso seja ruim, longe de nós criticarmos, mas por que isso acontece? Emmanuel faz uma reflexão em torno disso, né? Ele diz que desde sempre, desde os ritos primitivos, houveram sacrifícios de crianças, de jovens, depois a matança de animais, tudo isso como uma forma de ofertar, né? Uma forma de ofertar a Deus algo, para que no fundo aquilo, né, as pessoas tivessem algo em troca daquelas ofertas, daquelas oferendas. Aqui o Emmanuel fala, com todas essas demonstrações, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus. Então, talvez o amor, talvez a simpatia, talvez a cura, né? O
o homem buscava isso. Não que isso seja ruim, o homem primitivo, né, naquela época, era normal, era comum fazer isso, né? Lá no livro dos Espíritos, essa temática tá contida no capítulo 2, nas perguntas a partir da 669. E é o capítulo relacionado à lei de adoração. Então, quem tiver interesse, quem quiser buscar mais, né, buscar entender como que funciona essa questão da adoração, como que ela se evolui até os dias de hoje, pode ir lá ler no capítulo 2 do Livro dos Espíritos. E, como a gente disse, essas oferendas, esses sacrifícios têm uma origem na antiguidade, e porque naquela época não havia uma real compreensão acerca da bondade divina. Deus não precisa que nós lhes demos algo material para que Ele realize os nossos desejos, para que Ele nos ajude. A única coisa que Deus pede é que amemos, né, para que todos os nossos problemas sejam sanados. Então, por conta, né, dessa consciência, dessa falta de entender, a gente tinha e sempre teve essas atitudes ou sacrifícios como uma exigência divina, quando na verdade Deus nada mais é do que amor. Então o Emmanuel traz muito essa questão. E aí ele continua: a maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim ante as casas da fé por amor à obra divina, mas como um propósito deliberado de comprar o favor dos céus. Aqui Emmanuel é bem enfático, até um pouco crítico, né? Dizendo que quem está lá pedindo, fazendo oferendas das mais diversas, seja elas quais for, não faz por amor, mas faz para comprar mesmo o favor dos céus. E aí a gente tem que colocar a mão na consciência, né? De pensar, será que eu já fiz isso alguma vez? Será que eu gostaria sempre de não passar por aquela dor, passar por aquela dificuldade e ganhar, né, aí um crédito, dando algo em troca a Deus? O que será que Deus quer de nós? E aí vem Emmanuel e fecha, né, de uma forma bem conclusiva, dizendo que o Cristo nos forneceu uma preciosa resposta em relação a isso. A gente não tem que ficar oferecendo coisas materiais para Deus, a gente não tem que ficar fazendo promessas ou, enfim, criando coisas para conseguir algo em troca. O Emmanuel diz: longe de pleitar quaisquer prerrogativas, ele não enviou substitutos ao Calvário ou animais. Jesus, ele não mandou ninguém fazer a tarefa dele, ele não mandou ninguém para o sacrifício. Ele foi lá, abraçou a sua cruz e passou por tudo aquilo que ele precisava passar, nos ensinando que não adianta a gente querer fazer promessas, querer pagar por coisas que não tem valor para Deus, porque tudo aquilo que a gente precisa passar é necessário para o nosso aprendizado. Então, se é uma dificuldade, se é um problema, se é uma prova, se é um estudo, tudo isso a gente tem que fazer e não ficar criando subterfúgios ou sacrifícios ou promessas para Deus, para Jesus, porque a gente não vai evitar passar pelo sofrimento. O que a gente tem que pedir é força, é harmonia, é coragem para seguir em frente. E isso Deus dá de graça, porque Deus é amor, certo? Ficam aí as nossas reflexões. Vocês possam, ao longo da semana, entender e buscar refletir sobre o verdadeiro amor de Deus e o porquê muita gente ainda recorre aos sacrifícios, às promessas para conseguir as coisas. E para refletir nesse momento, fiquem aí com a música Minha Oferta, de Fernanda Brum.
Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Seduz toda a glória do mundo, não me entrego à honra dos homens. O que importa pra mim é ser teu amigo, Senhor. Tua palavra em mim eu guardei, pra que não possa pecar contra ti. Se nos altares da terra eu subir, o teu nome eu glorificarei. Os dons que eu recebi, talentos que há em mim, são para te adorar, são para te servir. Tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, será pra te adorar, será pra te servir. Me aceita como uma oferta de amor. Me aceita como uma oferta de amor. Tua palavra em mim eu guardei, pra que eu não possa pecar contra ti. Se nos altares da terra eu subir, o teu nome eu glorificarei. Os dons que eu recebi, talentos que há em mim, são para te adorar, são para te servir. Tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, será pra te adorar, será pra te servir. Me aceita como uma oferta de amor. Me aceita como uma oferta. Me aceita como